Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês, quarto ano? Espero de todo o coração que sim. Vamos lá então à nossa aula de geografia de hoje. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o assunto paisagens modificadas. Livro, páginas 22 a 27. Lembrando então que assim como quando nós estamos na escola, vocês vão aí, copiar todo o cabeçalho no caderno, deixar ele bem completinho, colocar a data, colocar o seu nome, colocar a sua turma, o assunto e livro e as páginas que nós iremos estudar hoje. Vocês irão também copiar no caderno a fixação de hoje. São aí, as perguntas que nós iremos responder, as atividades que nós iremos fazer referente às páginas do livro que serão estudadas hoje. E hoje, além de fixação, uma atividade que nós faremos juntos ao final da aula, você vai também fazer uma verificação, ou seja, vai responder também aí na sua casa referente ao conteúdo que nós vamos estudar durante a aula, tá bom? Então, fixação, copia aí. Número 1, por que o ser humano transforma a paisagem? Número 2, como o ser humano altera a paisagem? E número 3, as paisagens são constantemente transformadas? Como? Você vai me dizer, com que frequência essa transformação acontece, tudo bem? Então, ao longo da nossa aula, no decorrer da explicação e da leitura do conteúdo, você já vai aí conseguir responder a essas 3 questões. Nós vamos ver lá na imagem 22 e 23 uma fotografia. E é através dessa fotografia que vocês vão fazer a verificação, que vocês vão responder aí essa atividade de casa. Então, você vai colocar aí, depois do fixação, você vai pular uma linha, pula 3, vai colocar verificação, observe novamente as páginas 22 e 23 e responda. Você já viu em reportagens de jornais casos de problema ambiental como o da fotografia? Em sua opinião, esse problema ambiental é comum em nosso país? Em sua opinião, o que poderia ser feito para conter o desmatamento em áreas de vegetação nativa no Brasil e no mundo? Tá? Então, aí são algumas perguntas, como a tia disse para vocês. A fixação, vocês já vão respondendo no decorrer da aula. A verificação, depois que a tia concluir a explicação de hoje, você já vai aí conseguir responder com o conhecimento que você vai adquirir durante a aula. Vamos lá, então, para o nosso livro didático? Abram aí na página 22 e iremos até a página 27. Página 22. Paisagens são modificadas. Então, vocês vão ver aí agora, no livro de vocês, essa mesma paisagem que a tia está aí destacando para vocês. E também nas páginas 23. Então, na página 22 e 23, vocês vão ver aí essa fotografia. Vamos começar então. Essas páginas, a 22 e a 23, é a que você vai usar para responder a verificação de hoje, tá bom? Que problema ambiental a fotografia mostra? Vamos lá. Abram aí o livro de vocês, deixe aberta nessas 2 páginas para vocês terem uma visão melhor da fotografia e digam para mim, o que retrata essa fotografia aí? O que essa fotografia nos mostra? Nos mostra o desmatamento, não é mesmo? Nós vemos aí uma área de vegetação nativa onde está acontecendo o desmatamento.
Quais as consequências desse problema para o ambiente? Nós sabemos que, se a área ela é desmatada, nós temos a destruição de espécies vegetais e a perda do habitat de muitos animais. Além do problema ambiental que está aí na fotografia, qual outro vocês conhecem? Nós sabemos também que tem outros tipos de problemas ambientais, não é mesmo? Como, por exemplo, a poluição do ar, do solo, dos rios, dos mares, né? Então, aí é para a gente começar a entender o assunto de hoje. Vamos lá, então. Página 24. Modificações nas paisagens. Apesar não. As paisagens, acompanhe aí com a tia, são transformadas tanto pela ação da natureza quanto pela ação do ser humano. Então aí a gente já começa a entender que o ser humano modifica a natureza, mas a própria ação da natureza também. Por que as paisagens são transformadas? O ser humano transforma as paisagens, retirando delas recursos para suprir as suas necessidades. Então aí, já está a resposta lá de uma das nossas atividades. Vamos prestar atenção. A ação humana sobre as paisagens causa mudanças quando, por exemplo, uma ponte é construída sobre um rio, quando uma área de vegetação nativa é transformada para dar lugar a plantações ou ainda quando hidrelétricas ou outras edificações são construídas. Eles podem construir túneis em áreas de relevo acidentado para encurtar caminho, facilitando o deslocamento de um lugar para o outro. Ao construírem túneis, promovem alterações nas paisagens do lugar. Essas transformações também podem acontecer quando se retira a vegetação nativa para a implantação de lavouras. Essas alterações são promovidas pelos seres humanos por meio do trabalho. Então, olhem aí a fotografia de um túnel sendo construído na rocha e também a alteração da paisagem para implantação de lavoura. Então, aí, nós temos em dois modos de trabalho a modificação da paisagem, a transformação da paisagem. Transformaram aí a área de relevo acidentado para construir um túnel, para se encurtar caminhos, e também tiraram a vegetação nativa de um lugar, ou seja, a vegetação própria, para colocar outra plantação, para colocar aí, então, uma outra lavoura, tudo bem? Página 25. O ser humano também altera a paisagem ao construir moradias. Além disso, a paisagem de um lugar é modificada quando ruas e avenidas são pavimentadas e rede de saneamento básico é instalada. Todas as paisagens mostradas nas fotografias foram alteradas pelos seres humanos. Portanto, nela vemos uma grande presença de elementos construídos pela sociedade ou modificados por ela. Lá onde nós vimos na primeira página, na página 24, nós vimos aí a modificação, a transformação da paisagem, porém uma modificação baixa, pouca modificação. Um túnel construído dentro de um relevo, mas a paisagem ao lado, o que estava ao lado, foi preservado. A lavoura também, o que estava ao lado, o meio ambiente, ele foi preservado, Foi retirado aí, então, só uma plantação para se implantar uma outra lavoura. Já nessa imagem que nós estamos vendo aqui, não. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui, o ser humano alterou a paisagem para construir o quê? Moradias, para fazer saneamento básico, para poder pavimentar as ruas. Então, nessa paisagem aí, nós estamos vendo grande presença de elementos construídos e modificados pela sociedade.
Vamos lá, então. Jogo rápido. Vamos responder aí junto com a tia. Você identifica no município onde mora alguma das modificações mostradas nas fotografias? Quais? Então, o que vocês vão me dizer aí é, se você já passou em algum lugar aqui no nosso município, onde era tudo plantação, onde era tudo vegetação, e agora tem o quê? Construções. Podem ser plantações ou podem ser construções. Em alguns lugares, né, nós vemos isso, onde são construídos aí alguns condomínios, onde era aí tudo paisagem, tinha árvore, ou então o solo aí preservado, e nós conseguimos hoje ver que são construídas aí, então, moradias, tá bom? Aí vocês vão explicar aí, de acordo com o que a tia está explicando e com o que vocês entenderam, quais são as modificações aí que tem no nosso município. Desmatamento no nosso município, nesse momento, nós não temos, porque o nosso município ele não tem grande área de vegetação. Porém, nós vemos aí em alguns locais onde tem relevo, né? Vocês já aprenderam os tipos de relevo e as pessoas estão construindo moradias nessas formas de relevo. Ou seja, são retiradas as árvores, são retiradas plantações para a construção de casas. Cite uma transformação que o ser humano fez na paisagem do município onde você mora e que não foi retratada nas fotografias. Então, você vai dizer aí alguma transformação que você viu aqui no nosso município, né? Pode ser perto da sua casa, perto da casa de um familiar seu, onde você viu aí, isso é modificação da paisagem, mas que o livro não mostrou aí nessas fotografias. Tudo bem? Vocês vão ler aí, então, o Conectando com Ciências, tá? Que é a nível de informação, onde vai falar aí sobre a luz, tá? Então, leiam aí com bastante atenção. Próxima página, página 26. Paisagens são alteradas com o tempo. As paisagens dos lugares são alteradas pelo ser humano ao longo do tempo. Lembra uma pergunta que a tia fez lá no número 3 para vocês? Prestem atenção que a resposta está aí, tá? Essas mudanças ocorrem quando são desenvolvidas atividades econômicas como as indústrias, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Aí do lado esquerdo nós temos aí o significado da palavra extrativismo, que é a retirada de materiais da natureza para fins comerciais, industriais ou pessoais. Isso significa, então, que ao desenvolver diferentes atividades econômicas, as pessoas intervêm na natureza e promovem modificações nas paisagens dos lugares. Essas transformações acontecem continuamente ao longo do tempo, ou seja, as paisagens são constantemente transformadas. E aí nós vamos observar as imagens. Prestem atenção aí. Uma paisagem natural. O início da sua modificação, aí nós já vemos a diferença, nós já vemos a implantação, né, de moradias, de passagem, né, de rua, de pontes. Página 27. Continuou aí a transformação, agora já tem lavoura. E aí, então, uma última transformação, onde todo aquele local foi modificado para a construção ou modificação aí de instrumentos feitos pela sociedade. Olhem a diferença, a tia vai voltar aqui com vocês mais uma vez para vocês entenderem. A paisagem totalmente natural, estão vendo? Plantações, árvores, vegetação, rios. Aí aqui, ó, entrou a ação do ser humano. Ruas, casas, mas foi preservada aí alguma parte da vegetação, as árvores. Aqui já se foi
tirada a vegetação nativa para implantação de lavouras, como nós vimos anteriormente. E aqui já é aí uma construção totalmente feita pela sociedade. Já são elementos construídos pela sociedade. Tudo bem? Desafio: identifique quais foram as principais transformações que ocorreram na paisagem mostrada nessas imagens ao longo do tempo. Então, vocês vão ver aí, né, que o número de construções aumentou e a cidade, então, cresceu. A área que era vegetação deu lugar à construção de lavouras e uma área industrial, além de uma ponte construída sobre o rio, tá bom? Então, aí no desafio, vocês vão dizer qual foi a principal transformação. Então, você vai colocar que a cidade expandiu, né? A área que era vegetação deu lugar à construção de lavouras e uma área de construção industrial. A área que era vegetação deu lugar à construção de lavouras, uma área industrial e a construção ainda de uma ponte sobre o rio. Tudo bem? Vamos lá então. A tia vai responder aí com vocês a parte de fixação. A tia vai aí, né, reforçar, porque a tia já foi falando as respostas enquanto estava explicando. Então, número 1, por que o ser humano transforma as paisagens? Para retirar recursos naturais para suprir as suas necessidades. Número 1, fixação, resposta, para retirar recursos para suprir as suas necessidades. Número 2, como o ser humano altera a paisagem? Ao construir moradias, avenidas e redes de saneamento. Resposta do número 2 de fixação: ao construir moradias, ruas, avenidas e redes de saneamento. 3. As paisagens são constantemente transformadas? Sim, e essas transformações acontecem constantemente ao longo do tempo. Resposta do número 3, sim, essas transformações acontecem constantemente ao longo do tempo. Aí a verificação, as 3 questões de verificação agora, você vai responder de acordo com o que você aprendeu sobre o nosso conteúdo, tá bom? E de acordo com a fotografia da página 22 e 23. Turma, não se esqueçam de me enviar as fotos da atividade respondida, tanto a do caderno quanto também aí no livro, tá bom? Lá na página, deixa eu voltar aqui. Aí, ó, o jogo rápido aqui da página 25 e o desafio da página 27. Respondam, tirem foto, me enviem pelos anexos. Deixem o comentário na nossa aula para a tia saber que você está aí, hein? Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. A tia deixou a aula referente ao trabalho aí para vocês, tá bom? Não se esqueçam de fazer o trabalho e tenham atenção à data de entrega. Um grande beijo.